Eleições 2024. O juiz Adilson Fabrício, da primeira zona eleitoral de João Pessoa, determinou a retirada imediata de uma propaganda eleitoral veiculada no guia de TV do candidato a prefeito de João Pessoa pelo PL, Marcelo Queiroga. Essa decisão impõe uma multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento e foi tomada após a veiculação de uma inserção com ataques ao atual prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do Progressistas. Essa inserção, exibida no último dia 3 de agosto, reproduzia uma reportagem do Jornal Nacional sobre a Operação Confraria, deflagrada em 2005, durante a qual Cícero Lucena foi preso. Na decisão, o juiz destacou que essa propaganda de Queiroga associava o prefeito à operação de forma descontextualizada, omitindo propositalmente a informação de que Cícero Lucena foi absolvido nos processos relacionados àquela operação. Sobre esses assuntos da política, já está aqui o nosso colunista. No Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Bom dia, Josival. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Mais uma decisão da Justiça Eleitoral envolvendo ataques ao atual prefeito, né? A legislação eleitoral, ela é muito dura em relação a isso. Quer dizer, quando a gente pode imaginar que é na campanha, ou sempre foi assim, e nas campanhas, que as pessoas conhecem os outros candidatos pelas acusações, né, pelos adversários, você fez isso, você não. Mas a Justiça Eleitoral, por conta dos recursos que a propaganda oferece, né, técnica, imagens, a possibilidade de buscar, enfim. Então a legislação passou a ser mais dura em relação a isso. Então todos os ataques que pode atingir a honra ou que pode representar propaganda negativa, tá certo? Sem a comprovação, sem o fato, você termina sendo punido. Nesse caso, para as pessoas entenderem, essa imagem, né, o Jornal Nacional, a manchete dando a prisão de Cícero em 2005, ela existe, está na internet. Qualquer pessoa pode acessar. É um fato, né? É fato. Então, qual o problema que o juiz viu, ou como é que isso vira a proibição, tá? Como é que isso vira uma coisa vedada na propaganda? Primeiro, Cícero não foi condenado por nenhuma das acusações, tá? Então tem se não há absolvição direta, mas tem, por exemplo, o dever de registro de que o prefeito não foi condenado por nenhuma daquelas acusações. Era a obrigação, para não virar uma coisa descontextualizada, então pelo menos o registro por escrito. O prefeito não foi condenado em nenhuma das acusações, tal. Era obrigado a ter colocado. A outra descontextualização é que quando termina a matéria antiga lá do Jornal Nacional de 2005, imediatamente o candidato entra: nós vamos combater a corrupção. Ou seja, está associando aquele fato de 2025 a um fato novo, que é um combate à corrupção, como dando a entender que o prefeito então seria envolvido em corrupção. Aí, neste caso, seria propaganda negativa associada, descontextualizada, tá certo, que poder denegrir a imagem. Então é essa associação. São detalhes técnicos, tá certo, que está na legislação, colocar. Então é nesse sentido que a propaganda acaba sendo proibida. Teve uma outra questão também que já foi avaliada pela Justiça Eleitoral em relação a um pedido do candidato Rui Carneiro, né, que numa entrevista o deputado federal Messinho Lucena, que é filho do prefeito Cícero Lucena, pontuou destinações de emendas de Rui Carneiro. Mas aí esse pedido de retirar esse material da internet foi rejeitado. Porque aí vamos ao fato. As pessoas têm explorado politicamente que Rui, ao invés de trazer emendas para a saúde aqui, para a saúde municipal, para outras coisas aqui, que Rui fala muito das emendas, Rui teria beneficiado mais um hospital privado, que não chega a ser privado, um hospital filantrópico, mas é particular, né, só não tem fins lucrativos, lá em Campina Grande, que é o Hospital Help, ligado ao que é que ele não gosta, Rui não gosta, quando diz que é ligado ao partido, né, que é da família Gadelha, e ele era do PSC, do Podemos. O principal doador de campanhas de Rui Carneiro. O principal doador de campanha de Rui Carneiro. Mas fato. O que é que o juiz disse?
que não tinha propaganda negativa, porque durante a entrevista de Messinho, o Messinho não fez nenhuma insinuação sobre a história de votar, não votar, tipo seria crime. É esse o candidato que vocês querem eleger para prefeito de João Pessoa? Aqui já é pedido de voto negativo. Tá? É um pedido implícito negativo de voto. Aí geraria um crime eleitoral. Mas se você só registra o fato é do conhecimento público, ou o fato está numa investigação, então ele não gera crime. Agora, quando você associa, descontextualiza ou associa à eleição, não podemos votar num candidato que tem esse comportamento, ou seja, aí você está fazendo um pedido de voto negativo. Josival, vou trazer um outro assunto que envolve um pouco a eleição, que foi a desistência de Rosália Lucas de uma candidatura lá em Campina Grande. E ontem, pelo Diário Oficial do Estado, ela foi recolocada na Secretaria de Desenvolvimento e de Turismo. Eu conversei com Rosália, vamos ouvir o que ela falou sobre a volta ao governo de João Azevedo. E foi um diálogo com o governador João Azevedo, com a nossa presidente do PSD, Daniela Ribeiro. Esse alinhamento desde no início do processo, que a desincompatibilização, dia 6 de junho, onde o compromisso era apresentar e fortalecer o governo do estado da Paraíba, as ações em Campina Grande, em toda a região, no desenvolvimento econômico, no turismo, apresentando nossas propostas, mas um modelo de gestão exitoso do governo João Azevedo para que Campina Grande pudesse mudar, entendendo esse modelo como um modelo de retomar a cidade para o desenvolvimento, geração de empregos, cuidando das pessoas e serviços. E a partir desse nosso apoio do partido PSD, o candidato Dr. Johnny Bezerra, de retornarmos aos trabalhos da secretaria com a mesma dedicação, o mesmo compromisso, seguiremos firmes, com muita honra, ao lado desse time de grandes gestores da gestão do governo João Azevedo. Qual a sua perspectiva para os próximos meses e qual será o seu foco de trabalho a partir desse retorno? Nós temos 3 eixos muito importantes para o fortalecimento do turismo. Trabalho desse eixo de promoção firme e forte ao lado da PBTU, trabalho de fortalecimento que o governador tem realizado de infraestrutura turística em todo o estado da Paraíba, desde a Ponto do Futuro, histórico, Polo Turístico Cabo Branco, atraindo grandes investimentos e gerando mais impactando emprego. 100 convenções de Campina Grande, o governador entregará a primeira etapa esse ano. E todo o projeto Bingo no Sertão, que está em fase acelerada. O olhar de interiorização do turismo da Paraíba, fortalecendo Araruna. Ele recebeu agora, em 1 ano e meio, 9 pousadas foram inauguradas em Araruna, Pedra da Boca. Então, essa qualificação, infraestrutura, promoção, isso que tem transformado a Paraíba em ranking do CLP. Rosália, obrigado, viu? Bom trabalho para você. Muito obrigada. Um bom dia para todos. Josival, essa relação dos Ribeiro com o governador João Azevedo está fortalecida com esses gestos dos dois lados? Olha, veja bem, eu acho que está atravessando as turbulências, né? E parecendo saindo do outro lado com certa tranquilidade. Houve muita turbulência na montagem das chapas nas cidades, muita turbulência. Em vários locais, o governo bancou chapas contra a família Ribeiro e a família Ribeiro soube resistir a isso. Inclusive em Campina Grande. Campina Grande, João bancou a candidatura de Johnny Bezerra, sem, inclusive, muita conversa com a família Ribeiro, que só aconteceu no final, com a retirada da candidatura de Rosália Lucas, e certamente a garantia de que ela voltaria para a secretaria. Chega o processo de eleição, vai ter que se esperar o resultado das eleições. A impressão que eu tenho é que, do ponto de vista de como é que o progressista, todos os partidos se prepararam para ter uma boa votação, ter uma boa eleição, sair com muitos prefeitos para poder, então, se posicionar para 2026. É possível que a família Ribeiro, que o PP até recue. Eu estou vendo aqui que nos últimos dias a família, parece que Aguinaldo, no silêncio dele, ele tem uma estratégia. Quer dizer, tem o progressista João Pessoa,
que ganhando já é uma boa bandeira, Cícero novamente. E me parece que Aguinaldo voltou suas forças, suas prioridades para 2 cidades, que é Santa Rita e Cajazeiras, onde ele tem candidato aqui com os Pantas e Cajazeiras com o prefeito Zé Aldemir. Um embate direto com o João Azevedo aí. Embates diretos com o João Azevedo, sobretudo em Cajazeiras. Se ele elege essas 2 cidades, tá certo, ele passaria a ter realmente, no mapa das grandes cidades, ele passaria a ter uma certa força eleitoral. Mas, na verdade, o que a família Ribeiro está fazendo é preservar todas as chances para que em 2026 chegue, inclusive, engolindo sapo, para chegar em 2026 com a possibilidade de Lucas ser realmente o governador, se João Azevedo sair para ser candidato a senador. Vamos para Brasília agora, nessa nossa reta final da coluna de política, porque tem um paraibano que está se articulando para ser o próximo presidente da Câmara. Falamos sobre isso aqui ontem. Hugo Mota já procurou Lula e Bolsonaro. A gente tem uma reportagem da Jovem Pan com o Bruno Pinheiro trazendo as atualizações dessa movimentação. Aos 35 anos de idade, Hugo Mota, deputado do Republicanos, está no 4º mandato na Câmara dos Deputados. Ele ganha essa visibilidade após uma desistência de Marcos Pereira, da mesma legenda de Hugo Mota. Até agora, não se sabe de quem realmente foi a ideia, se do Palácio do Planalto, se de Marcos Pereira ou do presidente Arthur Lira, que até nas últimas horas defendia o nome de Elmar Nascimento do União, que inclusive ofereceu uma festa de aniversário com vários deputados, o que sinalizava um maciço apoio pela disputa à presidência da Câmara dos Deputados. Mas nas últimas horas, após conversas com o Palácio do Planalto, veio a desistência de Marcos Pereira e a ascensão de Hugo Mota, que já tenta conversar com a oposição. Se reuniu inclusive com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para ganhar este apoio. Mas Jair Bolsonaro ainda não decidiu se vai apoiar Hugo Mota ou não. A oposição ainda quer ouvir qual será a agenda do candidato de Arthur Lira e se vai também honrar os compromissos que são de interesse da oposição. Josval, qual o seu balanço dessas movimentações lá em Brasília relacionadas ao paraibano? A impressão que tem é que quando essa história vazou que não vazou, né? Que foi divulgada, Marco Pereira anteontem comunicou que não seria candidato, seria Hugo Mota. Quando isso ocorreu, o carro já vinha andando há bastante tempo, Hugo Mota já vinha, as articulações já vinham acontecendo. Já estavam adiantadas. E em 2 dias, o Hugo Mota ocupou todos os espaços. Hoje mesmo, se eu pegar o jornal, a imprensa impressa, estou fazendo aqui repetição, ou seja, os jornais, os 2 grandes jornais do país, 2 mais, que é o Globo e a Folha de São Paulo, 2 dos grandes jornais. O Globo tem capa e tem a página política, quase toda. A Folha de São Paulo tem página política, quase toda. Das articulações, das conversas com Lira, com Lula, o que Lula disse, a impressão de Lula, questionando se não seria muito jovem, mas já falando, enfim. E a Folha, de certa forma, trazendo realmente a história que ele está se impondo como candidato, mas ao mesmo tempo tem uma pergunta lá, quem é Hugo Mota, né? Que se for eleito presidente, vai ser o presidente da Câmara mais jovem do país, de todos os tempos, da história da Câmara. E aí lá já relembra que Hugo Mota era próximo de Eduardo Cunha, traz inclusive uma foto de Hugo Mota com Eduardo Cunha, Hugo Mota com a camisa, foi uma foto que saiu com a camisa do Flamengo. Então já fazendo isso. A pergunta é, se isso queima ou não queima Mota? Pode queimar para petistas mais radicais, mas se você imaginar que a bancada conservadora no Congresso é fortíssima juntamente com o Centrão, isso pode até fortalecer. Então, na verdade, é que o Hugo Mota está extremamente cotado, muito bem cotado para ser o novo candidato a presidente da Câmara. Vai ser como Lira, na reeleição de Arthur Lira, ele conseguiu 411 votos, praticamente. E já na primeira eleição ele já trouxe o PT com ele para aquela eleição, e foi em 2 eleições.
Quais são os problemas que eu estou vendo aqui que tem ainda para Hugo Mota resolver? Um é realmente a confirmação de Bolsonaro, colocar aí, fechando, seria, imagina, Lula, Bolsonaro, quer dizer, PT e o PL, então você está resolvido. E aí pode ter até adversários que não tem problema. Ontem na CNN, Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, era o candidato que desistiu, disse que na conversa de Hugo Mota com o Bolsonaro disse, se você for o candidato de Lira, você é meu candidato. Pronto. Então tem um encaminhamento já nesse sentido. E aí tem Arthur Lira com isso. Arthur Lira tinha Elmar Nascimento, mas eu estou vendo hoje na imprensa que uma matéria que Elmar Nascimento ontem estava reclamando de Lira, mas dizendo, vou manter minha candidatura, mas estava reclamando de Lira, ou seja, quando você era candidato de uma pessoa e depois você está reclamando da pessoa, então você já não é mais candidato daquela pessoa. O que Lira está querendo é fazer o mesmo esquema que foi a eleição dele, a primeira e a segunda. Consenso, ou seja, traz o PT, traz o presidente Lula agora para isso, traz Bolsonaro para isso, bota o Centrão para isso, resultado, ninguém perde, ninguém ganha. Todos ganham, é a política do ganha-ganha, tá certo? Então, que é isso que vai entrar. Tem ainda um empecilho lá, que é um candidato do PSD, de Gilberto Kassab, que é Antônio Brito. Então, esse ainda tem uma candidatura que com certeza vai acabar sendo negociada. Então, a probabilidade, a possibilidade de Hugo Mota ser presidente da Câmara é muito grande. A Paraíba volta a presidir uma das casas de forma definitiva depois de muitos anos. A última foi com o Humberto Lucena. Dá para dizer que ele é o favorito a preço de hoje? Eu acho que hoje é o favorito. Agora é uma história, né? O cara muito novo. Inclusive a imprensa está dizendo hoje, é novo, mas é um veterano na Câmara. É o 4º mandato dele. Ele foi eleito deputado federal mais jovem em 2010 com 21 anos de idade. E com a família com histórico na política. O histórico da família dele é gigantesco. Pelo lado paterno, aqui é a família do pai dele e tal, o avô foi prefeito de Patos, Nabor Vanderlei. O pai já vai para o 4º mandato, Nabor Vanderlei também, Nabor Vanderlei Filho, 4º mandato de deputado, de prefeito de Patos, já foi deputado estadual. Pelo lado materno, o avô de Hugo Mota, que foi Edivaldo Mota, foi deputado estadual 5 vezes e foi deputado federal 2 vezes, eleito 2 vezes. E a avó já está no 6º mandato de deputado estadual e tendo uma passagem pela prefeitura de Patos. Então tem uma bagagem de história política, enfim. Com relação a posições políticas de Hugo, o que é que vai ser esses questionamentos, enfim, realmente se inscreve mais na direita, não na direita radical conservadora, mas é de direita, é um deputado de centro-direita, direita mesmo, tá certo? Com bom trânsito ali com todo mundo e por não ter feito nenhuma grande lambança em 4 anos de mandato na Câmara Federal. Para a gente fechar nas movimentações de Brasília, lá no Ministério dos Transportes, numa audiência com o senador veneziano, o ministro Renan Filho confirmou vinda à Paraíba na próxima semana. Ele vai vistoriar as obras da 230, a BR-230, tanto aqui na Grande João Pessoa como também lá na região de Campina Grande. Vamos ouvir. Estou tendo aqui a aventura, honra de poder recepcionar o meu companheiro senador, emprestado ao presidente Lula para, com muita competência, estar fazendo esse trabalho diferenciado com o ministro dos Transportes, o ministro Renan Filho, e traz aqui a informação de que estará conosco. Seja bem-vindo, dia 13. Eu que agradeço, senador veneziano. No dia 13 estaremos juntos, vistoriando as obras. O senador veneziano tem ajudado muito orçamentariamente, no diálogo com o governo, para garantir o bom andamento dessas 2 obras tão importantes para o desenvolvimento da Paraíba. Nós vamos conversar com a imprensa, com a sociedade, com a classe política local, apresentar o andamento da obra e fazer aquilo que o presidente Lula pede a nós, né? Que é garantir que as obras do PAC serão entregues no governo dele. Josival, esse foi um dos temas que o presidente Lula foi apertado quando veio aqui para Paraíba, né? E ele prometeu, disse que seria resolvido. Com a entrada do ministro diretamente, esse ministro Renan Filho, que tem uma experiência grande, já foi governador, está no ministério, e entendo que está resolvendo, as coisas estão saindo do papel no ministério e muitas coisas. Então, se ele vem,
Se Renan vem e diz, olha como é que ele diz, eu vou para lá, vou conversar com a imprensa, conversar com a sociedade, conversar com os políticos e dizer como é que estão essas coisas. Eu estou falando sobretudo na história da triplicação aqui de Cabedelo, porque lá em Campina Grande, no trecho, eu acho que são 34, 38 quilômetros. Está avançando, né? Lá está andando, eu passei há 10 dias lá naquela estrada. É muita ação. Então, essa daqui é que ele precisa dizer realmente, agora estabelecer metas, prazos, enfim, trazer uma esperança, né, para Paraíba. E agora ele gosta de conversar, ele gosta ele não se esconde, ele vem e vai realmente falar com a imprensa. Josival Pereira, até amanhã. Até amanhã, bom dia para todos. Intervalo, a gente volta com as últimas informações do esporte aqui na Paraíba.